Alô, Gates, vamos continuar aprendendo alemão naturalmente. A minha revisão aqui do curso A1 da VHS. Estamos na lição 2, intitulada A Minha Família e Eu. E hoje nós veremos a parte 10, com o título O meu número de telefone é. Faremos também um treinamento de frases, aqui um vocabulário. Assistiremos um videozinho aí de alguns segundos para nos dar um cenário. Lembrando que tem aqui o card com a playlist completa desde a primeira lição. E o vídeo, como você está vendo aqui, ele é dividido, em partes. Se você não quiser assistir, por exemplo, aqui o treino de vocabulário, você pode pular direto para a parte da lição. Vamos lá, los geht's? No portal da VHS, vamos para o treinador de frases. Selecionando a lição 2. Qual é a sua idade? Qual é a tua idade? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Ou quão velho és tu? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Qual é a tua idade? Wo wohnen Sie? Ou wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Como é o vosso? Aqui é o seu formal, né? Seu ou vosso? O vosso número telefônico. Wie ist Ihre Telefon? Aqui é uma palavra composta. Telefonnummer. Wie ist deine Telefonnummer? Qual é o teu? Wie ist Ihre Adresse? Oder wie ist deine Adresse? Qual é o seu ou teu endereço? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ich bin verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Buchstabieren bitte, por favor. Buchstabieren Sie. Soletre, por favor. Está no imperativo ali, né? Ich bin verheiratet. Eu sou casado. Ich bin nicht verheiratet. Wo sind Sie geboren? Onde é nascido? Onde é o senhor ou a senhora nascido? Onde nascidos tu? Onde nasceu? Onde nasceste? Sind Sie verheiratet? Sind Sie é a forma formal do verbo sein, né? És o senhor casado ou és a senhora casado. Bist du verheiratet? És tu? Ich bin 26 Jahre alt. Wie ist Ihre Adresse? Wie ist deine Adresse? Wie ist Ihre Telefonnummer? Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Engraçado que em alemão tem o verbo telefonieren, que seria uma palavra transparente quase para nós, né? É quase a mesma coisa que telefonar. Mas eles usam no dia a dia anrufen, que ainda é um verbo separável. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Talvez até nessa lição. Aí ele coloca o rufen separado do an. E joga esse an lá para o finalzinho da frase. É uma peculiaridade que tem no alemão que não existe no português. Uma palavra que fica separando, né? O prefixo dela vai lá para o finalzinho. Anrufen. Você podia usar, né, telefonieren, mas eu uso mais anrufen. E assim há muitas palavras em alemão que são... existem em alemão palavras parecidas com português, mas eles usam uma versão diferente, né? Uma versão própria alemã, um sinônimo que não é muito comum para nós. Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Onde tu és nascido? Wo bist du geboren? Bitte buchstabieren Sie. Bitte buchstabieren Sie. Por favor, soletre você. Ich bin in Brasília geboren. Aqui uma coisa interessante. Você vê que a tradução ele colocou ali, eu nasci no Brasil, né?
Aqui ele está usando o verbo sein, o verbo ser, estar, porque ele é um verbo auxiliar. Na tradução você não traduz ele, tá? Tem esse verbo aqui, tem o verbo haben, que ele é usado como auxiliar. O certo é, quando formos traduzir, você ignorar esses verbos aqui. Então aqui literalmente seria eu sou no Brasil nascido. Assim, literalmente, né, palavra por palavra, mas o certo é eu nasci no Brasil. Porque o bin geboren, não sei se a gente pode falar que é uma conjunção verbal, mas não é esse o termo técnico correto, tá? É o verbo auxiliar. Tá? Então, eu sou no Brasil nascido. E essa forma aqui, com verbo auxiliar, é o que os alemães usam no dia a dia, porque até para eles próprios é mais fácil. Por quê? Porque você decora só a conjugação do verbo sein e os outros verbos ficam tudo no infinitivo. Então, é tipo o verbo ir em português. Você fala assim, eu vou fazer. Aí o fazer você não conjuga, né? Eu vou trabalhar, eu vou dormir. Então, eles usam o verbo bin, o sein nesse sentido. Então, ich bin geboren, eu sou nascido, ich bin não sei o quê. E aí vai depender do tipo de verbo, você vai usar bin ou vai usar o verbo haben. Tá? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Ich bin, então tipo aqui não é habe, né? Eu tenho 26 anos. Aqui é eu sou 26 anos de velhice, né? Ich bin 26 Jahre alt. Literalmente seria eu sou 26 anos, idade velho. Ich bin in Brasilien geboren, eu nasci no Brasil. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Tem filhos. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? É qual a tua idade, mas literalmente seria quão velho és tu? Ou é você? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Como é vosso número telefônico? Como é teu número telefônico? Sind Sie verheiratet? Bist du verheiratet? Vamos para a liçãozinha, vamos lá. Cliquemos em lições, lição 2. Nós fizemos na última aqui o testezinho, foi aqui, né, depois da 9, o testezinho. E agora nós vamos ver o cenário e fazer a parte 10 da lição 2. Vamos ouvir então o cenário. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. DKA Krankenkasse. Mein Name ist Mirko Müller. Guten Tag. Guten Tag, Melek Schneider hier. Ich habe eine Frage. Dann brauche ich Ihre Kundennummer, bitte. Moment. Die Kundennummer ist 4, 5, 9, 8, 8, 7, 0, 3, 2, 1. Und wo wohnen Sie, Frau Schneider? Ich wohne in Hamburg. Wie ist Ihre Adresse, bitte? Nordstraße 10, 2, 2, 7, 6, 7, Hamburg. Okay, Frau Schneider. Was kann ich für Sie tun? Parou bem na hora que ia começar a conversa. Pelo que eu entendi aqui, ela ligou pro seguro de saúde e ele está confirmando os dados dela. Vamos ouvir de novo, eu vou tentar traduzir aqui e ver o que eu consigo. Eu acho que eu entendi a maior parte aqui. DKA. Então aqui é o nome da empresa, DKA Krankenkasse. Kranken é doença, Kranken. Kasse eu acho que é o caixa da doença, vai ser aqui. O Kasse deve estar tipo atendimento, né? Atendimento da doença. Mein Name ist Mirko Müller. Então ele tá apresentando o nome dele, né? Meu nome é Mirko Müller. Guten Tag. Esse Guten Tag pode ser usado durante o dia todo, né? Mas já o Guten Morgen é só até as 10 da manhã. Krankenkasse. Mein Name ist Mirko Müller. Guten Tag. Guten Tag. Aí
A Melek Schneider responde, ó, Guten Tag, boa tarde. Melek Schneider hier. Hier é aqui. Ich habe eine Frage. Eu tenho uma pergunta. É o que a gente mais utiliza na sala de aula quando está aprendendo alemão com a professora, né? Ich habe eine Frage. Ou darf ich, ou posso eu fazer uma pergunta? Darf ich eine Frage machen? Melek Schneider hier. Ich habe eine Frage. Dann brauche ich Então, brauche é precisar. Preciso eu do seu Kunden. Kunden é cliente. Kunden. Eu preciso do número do cliente. As palavras compostas sempre lê aqui da última para a esquerda, tá? Então, eu preciso do número do cliente, por favor. Ó, dann brauche ich Ihre Kundennummer, bitte. Ihre Kundennummer, bitte. Moment. Die Kundennummer ist Aqui ela pediu um momento e está falando o número do cliente é. E vai falar aqui número por número. 4, 5, 9, 8, 8, 7, 0, 3, 2, 1. Und wo wohnen Sie? E onde vive você, ou vive a senhora, Frau Schneider? Frau Schneider? Ich wohne in Hamburg. Wie ist Ihr Eu moro em Hamburgo, né? Ich wohne em Hamburg. Como é o vosso endereço, por favor? Ihre Adresse, bitte? Nordstraße 10, 2, 2, 7, 6, 7, Hamburg. O padrão aqui é sempre assim. Você fala a rua, coloca o número da casa, né? Ou do prédio, enfim. O CEP, que é o Postleitzahl, e a cidade. Não é colocado o estado, não sei porquê. Acho que não. Talvez na Alemanha não tenha assim, cidades repetidas. Mas, por exemplo, uma curiosidade: Frankfurt. Frankfurt existe outras cidades no mundo, pelo menos, chamada Frankfurt. Por isso que o nome correto da cidade, e o alemão ele sempre fala assim, é Frankfurt am Main, que o am Main faz parte do nome da cidade, mas é o nome do rio. Ou seja, Frankfurt na beira do rio Main. Então sempre é Frankfurt am Main. Onde é que nós paramos? Okay, Frau Schneider. Was kann ich für Sie tun? Será que eu consigo voltar aqui? Ele acabou aqui, né? Essa frase aqui é muito bacana. Quer dizer, o que posso eu por você fazer? O que eu posso fazer por você? Tá, ok, Frau Schneider. Was é o que? Posso. Kann ich für Sie tun? Uma coisa interessante, como o verbo sempre tem que vir na segunda posição, se bem que aqui é uma interrogação, né? Se fosse uma pergunta começando com verbo, o can viria no começo, mas como tem um pronome interrogativo, ele ficou na segunda posição. Então isso aqui é uma coisa rígida, sempre vai ser assim. Então eles não falam assim, o que eu posso, não, é sempre o que posso eu fazer por você. E aqui não é nem... E aí o outro verbo, isso aqui é um verbo também. Até ele é usado em tut mir leid e outros verbos. E outras frases assim comuns. O verbo ou ele vem na segunda posição ou ele vai na última. Ele tem tipo assim como se fosse um ímã com polos iguais, eles se repelem. Tá? Então a primeira regra, o verbo sempre vem na segunda posição. Aí se tem mais de um verbo, o segundo verbo vai para a última. Tá? Então, no começo a gente estranha porque em português você pode colocar o verbo, até com licença poética você pode colocar onde quiser o verbo, mas em alemão não, você tem que usar essa estrutura. Só que aí com o tempo fica fácil, porque se você vir uma frase, mesmo que você não saiba o significado das palavras, você vai saber que a segunda palavra é um verbo, a última talvez seja um verbo, e se tiver com letra maiúscula, aqui ou vai ser um pronome formal ou vai ser um substantivo. E aí você já consegue deduzir, né? Isso é claro se você estiver lendo. Consegue deduzir
pelo menos a função daquela palavra na frase. Né? O que posso eu por você fazer? Seria literalmente. Então vamos continuar a liçãozinha. Wie ist Ihre Adresse? Como é o seu endereço? Vamos ver a dica. Ich wohne in Hamburg. Du wohnst in Berlin. Eu moro em Hamburgo. Tu mora em Berlim. Então vamos ouvir aqui o áudio e selecionar a resposta correta. Die Kundennummer. Aqui Kunden está no plural. O número, no caso fala assim, o número dos clientes. Kundennummer. Melek mora. Tá. Então vamos ouvir. DKA Krankenkasse. Mein Name ist Mirko Müller. Guten Tag. Guten Tag, Melek Schneider hier. Ich habe eine Frage. Dann brauche ich Ihre Kundennummer, bitte. Moment. Die Kundennummer ist 4, 5, 9, 8, 8, 7, 0, 3, 2, 1. Und wo wohnen Sie, Frau Schneider? Ich wohne in Hamburg. Wie ist Ihre Adresse, bitte? Nordstraße 10, 2, 2, 7, 6, 7, Hamburg. Okay, Frau Schneider. Was kann ich für Sie tun? Tá, primeiro ela falou assim, der Nordstraße 10, que é 10, e aí depois ela começou a falar o CEP. Aí ela foi falando algarismo por algarismo. Ein Formular, um formulário. E é muito comum a gente ter que preencher esse tipo de coisa. Postleitzahl, que é o CEP. Strasse, STR. Existem muitas abreviações em alemão, porque as palavras são gigantes, né? Algumas palavras. Em português também nós temos abreviações. E aqui é interessante a gente já começa a aprender algumas delas. Vorname e Nachname. Vorname, o primeiro nome, Nachname, o último nome. Então vai ser aqui Melek Schneider, Strasse, que é rua, Haus, Nummer, número da casa. Rua Nordstraße 10. Postleitzahl Stadt, o CEP e a cidade. Aqui, ó, Tsuvai, 767, Hamburg. E o telefonema, que é o número telefônico, 0155368 2704. Você pode treinar também falando os seus próprios dados, né? Porque quando você precisar falar em alemão, você já está quase que automatizado. Vai seguir. Ich wohne nicht in Berlin. Eu moro não em Berlim. Lembrando que o nicht, ele está negando sempre o verbo. Se fosse negar tipo Berlim, seria kein, que é um substantivo. Como está negando o verbo aqui, está usando nicht. Você vê que em português a gente falaria assim, eu não moro, né? Mas como o verbo tem que vir na segunda posição, é uma regra, e ele começou com o pronome eu, então o nicht teve que vir depois. Então, eu moro não em Berlim. Ich wohne in Hamburg, ich wohne nicht in Berlin. Wohnen Sie in Berlin, Frau Schneider? Nein. Ich wohne nicht in Berlin. Ich wohne in Hamburg. Onde foi que eu vi? Ah, tá aqui do lado aqui tá aqui na figura. Eu procurando os dados. Hamburg. Sie wohnen in der Kleidstraße 10. Que é o nome da rua, né? Você vê que eles emendam as palavras. Ó. Rua Kleidstraße. Richtig? Ele está perguntando. Você mora. Sie wohnen in
in der Kreisstraße 11. Richtig? Nein. Nein. Ich wohne nicht in der Kreisstraße 11. Ich wohne in der Nordstraße 10. Nordstraße 10. Pelo menos é o que está aqui. Será que tem que dar o espaçozinho? Eu vou dar o espaço. E o CEP e o CEP tal. Ist die Postleitzahl 2096? Nein. Die Postleitzahl ist nicht 2019. Die Postleitzahl ist, olhando na figurinha, 22767 ou 22767. Ok, certinho. Ich komme nicht aus Deutschland. Eu venho não da Alemanha. Aus Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland. Ponha em ordem as partes. Então, sempre vai começar com uma letra maiúscula, né? Começo de frase. E aqui vai ser o pronome nós. Uma outra regrinha, lugares, se não tiver um verbo no final da frase, se não tiver mais de um verbo a frase, no caso, né? Os lugares sempre vão ficar por último. É uma regra também, de prioridade, tá? Então aqui, a primeira vai ser o pronome, tá em letra maiúscula, a segunda tem que ser o verbo. Você está negando o verbo, vai usar o nicht e o local vem por último. Wir wohnen nicht in München. Então, além da gente aprender aqui o vocabulário no A1, a gente já tem que aprender a estrutura, como é que funciona a sequência das palavras, né? Eu acho mais simples. Imagine o contrário, um alemão aprendendo português, onde é tudo bagunçado, você não sabe onde vai cada palavra. Aqui não, que você sempre vai ter essa estrutura, então acaba com o tempo, fica fácil, até da gente montar as frases que a gente quer. Ó, Melek vem não da Síria, tá? Então o local vem por último, começou aqui com o sujeito, né? O verbo vem na segunda pessoa, então só sobrou o terceiro lugar para o nicht. Melek kommt nicht aus Syrien. Meine Nummer tem que vir o verbo, então o verbo está aqui. Ist, nicht. E aí o número ficou por último, é o que sobrou. Então aqui, meu número seria o... Como é que se fala? Nesse bloco é o sujeito, né? Não, está negando o verbo. E aí sobrou espaço, ficou por último aqui o número. My man, aqui está a dica, né? Porque já está começando com a letra maiúscula, tem que vir o verbo. Então qual é o verbo? Heißt. Aí o nicht tem que estar encostado com o verbo, porque está negando o verbo. Eu acho que esse aqui é um advérbio, salvo engano. Então, meu homem chama-se não Thomas. Ou seja, meu marido não se chama Thomas. Acertamos! Então vamos agora para a última partezinha, 5D5. Kommen Sie aus Griechenland? Está perguntando. Nein. Aus Griechenland. Nein. Acho que ele vai negar, né? Nein. Ich komme nicht aus Griechenland. Ich komme aus Brasília. Então aqui, duas regrinhas que a gente já pode gravar. Primeira regra, né, importantíssima. O verbo vem sempre na segunda posição da frase. Aqui esse nein, como tem uma vírgula, vírgula em alemão é coma. Tem a vírgula, então não está contando esse bloco, está contando a partir daqui, ó. Primeira posição, segunda é o verbo. Tá? Aqui também, ó, eu venho do Brasil. Então o come também está na segunda posição aqui o verbo. E a segunda regrinha é locais, lugares, sempre na última posição. Então isso é uma regrinha também. O resto você encaixa, tipo nicht tem que ficar perto do verbo, né? E assim você vai juntando as coisas. Quando é alguma coisa temporal também você coloca o mais perto do verbo possível. Tipo hoje, amanhã, referências temporais. Você também pode colocar encostadinho no verbo. Leben Sie in Deutschland? Vive você na Alemanha? Ja. Ich lebe in Deutschland. Tá? Esse in aqui é bom traduzir sempre com dentro, para a gente não se confundir.
Então, se você fala que está dentro da escola, é uma coisa. Agora, se fala que está perto da escola ou na frente da escola, você já vai usar outra preposição. Tá? E aí você nunca use em quando você está se referindo ao banheiro, porque eles interpretam que você está entrando dentro do vaso sanitário, se você usar essa preposição aqui. Wohnen Sie in Stuttgart? Mora ou vive você, ou o senhor, né, que é o Sie formal, vive você em Stuttgart? Tem um nicht aqui negando, então ele vai colocar nein. Aqui é como se fosse uma frase completa, nein. Aí aqui começa a outra. Então vai começar o sujeito, ich, o verbo wohne nicht. Tá? Então, em primeiro lugar, sujeito, nesse caso, a segunda posição ficou para o verbo e a terceira para o nicht. Ich wohne in Bonn. Bonn é o nome da cidade, então ficou em último lugar, é local. Stuttgart, Bonn, o verbo na segunda posição e na primeira. Prontinho. Finalizamos a parte 10 da lição 2. Tchau!